partir desse tópico aqui, a gente vai entrar e começar a analisar as caixas de transmissão. Então, nós temos diversas formas construtivas de caixa de transmissão mecânica, né? O que a gente vai começar, depois vamos passar para caixa de transmissão automática, e aí ver na sequência diferencial, tomada de potência, caixa de transferência. E aí a gente fecha o concurso. Então, inicialmente, a caixa de transmissão, ela é classificada de duas formas principais, que é a escalonada e não escalonada. A escalonada é aquela que tem valores fixos de número de relações. Então, por exemplo, quando a gente pega lá um carro e diz que ela tem 5 marchas, então ela tem um escalonamento, que as relações de transmissão elas são fixas, e o que o motorista faz na hora de dirigir é trocar a marcha, mudar esse valor do escalonamento, então, quando muda de marcha. Então, a escalonada aqui seria o número fixo de relações de transmissão. A não escalonada, ela seria dentro de uma faixa, então, de relação, ela seria infinita. Então, seriam que alguns, depois a gente vai corrigir isso, mas alguns chamam de CVT, na verdade tem vários tipos de CVTs, mas ele não são valores fixos, mas dentro da faixa, então, de um range mínimo até máximo, eu posso colocar qualquer valor infinito no intervalo. Então, cuidado que essas relações aqui, então, elas estão limitadas mecanicamente, né, na forma construtiva, com o menor valor de relação que eu consigo chegar e o maior valor. Mas no intervalo entre o menor e o maior, eu posso chegar nesse infinitos números aqui de relações. Então, a escalonada ela é subdividida aqui em dois tipos construtivos, que é via engrenamento. Então, a primeira que é denominada de engrenamento contraposto, que é a situação em que os eixos são paralelos entre si, então o eixo de rotação, na hora que eu vou gerar a relação de transmissão, eles estão contrapostos, ou seja, então, por exemplo, o eixo piloto, e aí depois eu tenho o eixo de saída aqui. A gente vai ver já aqui as figuras melhores aqui, mas só para começar a ilustrar aqui. Então, entre a entrada e a saída, vocês estão vendo que o eixo de entrada ele gira em torno dessa linha aqui, e o eixo de saída ele gira em torno dessa linha aqui. Ele é chamado de contraposto porque os dois aqui eles são paralelos, estão contrapostos. Aí existe uma outra denominação aqui, que é o engrenamento concêntrico. O engrenamento concêntrico ou epicicloidal são o que o pessoal chama vulgarmente de planetárias. Então eu vou ter, a gente vai ver também essa forma construtiva, mas as planetárias, então ele tem uma engrenagem solar, alguns engrenagens de planetas, os satélites, e depois uma engrenagem anelar. E aí esses eixos, todos os eixos de rotação, todos os eixos de rotação deles, eles coincidem no mesmo eixo. Então a entrada e a saída, eles diferentemente do contraposto aqui, que eu tenho um deslocamento do eixo de rotação, no engrenamento concêntrico, o eixo de entrada é igual ao eixo de saída. Então, todos eles na mesma direção. A gente vai ver isso lá um pouquinho mais para frente aí. E aí a não escalonada, que é um exemplo que eu dei aqui, não se limita a isso, mas seria então o tipo construtivo lá, usando CVT para gerar esse tipo de relações aqui. A forma construtiva do engrenamento contraposto.
Então, dentro da relação escalonada que tem o número fixo de marchas, o número fixo de relações, ela pode ser aplicada a diferentes configurações, se é uma montagem longitudinal ou transversal, se é contração dianteira ou traseira, posso usar essa forma construtiva aqui, então, de engrenamento contraposto. Aqui na imagem que vocês estão vendo a posição motor, o volante do motor, o sistema da embreagem, o eixo piloto, e aí depois a relação que vão gerar o engrenamento, né, contraposto aqui, que vai gerar as relações de transmissão, o sistema de trambulação aqui, do trambulador para controlar as trocas de marcha e depois a saída. Então, nesse caso aqui, só olhando para a figura, eu sei que ele é uma motorização dianteira e montagem motor caixa de transmissão longitudinal e tração traseira, por causa dessa forma de construtiva aqui. Seguindo aqui o fluxo de torque, então ele entra pelo eixo piloto. O que vai acontecer aqui? Vocês estão vendo aqui esse par de engrenagens aqui. Então, o fluxo de torque ele vai vir passar por esse par aqui, e aí depois a gente vai ver em qual deles que ele vai sair, mas nesse caso aqui ele vai sair por aqui, e aí sai para cá. E aí existe a geração da relação de transmissão aqui nos pares de engrenamento aqui dentro desse fluxo de torque. Então, só ilustrando aqui, vocês estão vendo aqui que já na década de 30, eles já usavam essa forma construtiva aqui de engrenamento contraposto para gerar diferentes tipos de relação de transmissão. E hoje, 2020, a gente tem lá o mesmo tipo construtivo, as caixas de transmissão também seguem o mesmo padrão, com muitas delas, né, de engrenamento contraposto, com um número fixo de relação de transmissão. Então isso é uma característica que conceitualmente mudou muito pouco o que era no início, né, do que se foi projetado e pensado para o powertrain do veículo para hoje. Tiveram muitas poucas mudanças no próprio conceito de funcionamento dessas caixas de transmissão aqui. Vamos então para os tipos de engrenamento contraposto que a gente tem. Então, as caixas escalonadas com engrenamento contraposto, elas são classificadas pelo número de estágios. O estágio é o número de vezes que o fluxo de torque passa por uma relação de redução. Então, por exemplo, aqui nessa figura aqui, a gente está vendo o torque, a setinha aqui indica a entrada do torque, né? Então o volante do motor está desse lado aqui, o torque entra, esse aqui vai ser chamado de eixo de entrada, e aí vocês estão vendo essas engrenagens aqui, e aí a engrenagem par dela que é a de saída, que alimenta aqui o eixo de saída, e aí a saída da caixa de transmissão vai para o diferencial e depois para as rodas. Então aqui a gente tem a entrada do torque do motor. Nesse caso aqui, essa região aqui ficaria então o motor e caixa seca. E aí esse lado aqui de baixo aqui ficaria a saída do torque da caixa, que vai lá para o diferencial. O fluxo de torque aqui. Como o sistema é escalonado, então de alguma forma eu preciso engatar as marchas aqui. Então, quantas marchas eu tenho aqui? Como o fluxo de torque fica disponível nesse eixo aqui de entrada, e aí depois passa para o eixo de saída, cada par desse aqui, que vocês estão vendo, ele representa uma marcha diferente. Então, por exemplo, essa figura que vocês estão vendo aqui, que depois vocês vão se acostumar a usar, representa aqui o sistema de sincronização. Então aqui em cima é a luva, o cubo, o anel sincronizador não está desenhado, mas fica entre esses dois conjuntos aqui, a estria aqui do cubo, do eixo, e o anel de engate aqui da engrenagem. Então, quando tiver esse desenho aqui, em que a linha da engrenagem ele não cruza com a linha do eixo, significa que essas engrenagens eles são são sincronizadas, ou seja, elas ficam girando livre em relação ao eixo onde estão montadas. Então tem um rolamento aqui
nessa região aqui de contato entre engrenagem e eixo. Então, nesse caso aqui, e dependendo da caixa pode ter perfis diferentes, todas as engrenagens no eixo de entrada, elas são bobas, ou seja, elas são sincronizadas e elas nunca giram junto, melhor, normalmente elas não giram junto com o eixo de entrada. Se vocês olharem na saída, o par delas, todas elas, essas linhas aqui são contínuas, ou seja, cruzando aqui o eixo de saída. Isso representa que são engrenagens solidárias ao eixo de saída. Então, se o eixo de saída gira, essas todas as engrenagens giram também com a mesma rotação obrigatoriamente. Então, esse é o significado dessa representação aqui que vocês estão vendo. Então, só nomenclatura. Então, esse aqui é o eixo de entrada, aqui embaixo é o eixo de saída. E aí, vocês estão vendo as engrenagens livres, que são aquelas que precisam ser sincronizadas para girar junto com o eixo, no caso do eixo de entrada, o par de engrenamento aqui. O que significa o engrenamento de um estágio? Quer dizer que o fluxo de torque, eu vou pegar um fluxo de torque qualquer aqui. Então eu vou imaginar que o anel, o sistema de sincronização, ele sincronizou para esse lado aqui. Então essa engrenagem aqui, ele gira junto, essa engrenagem gira junto com o eixo de entrada. Então o fluxo de torque, ele vem para cá, passa para a engrenagem, passa por essa relação aqui, e aí sai pelo eixo de saída. E aí, aqui dentro, eu gero a relação, depois a gente vai ver com mais detalhes, mas, por exemplo, eu gero a relação da primeira marcha, e assim por diante. Daí depois, se esse sistema aqui de sincronização, ao invés de vir para a esquerda e vem para a direita, eu engato essa engrenagem aqui ao eixo de entrada, e aí eu trabalho na segunda marcha, terceira, quarta marcha aqui. Então, o que é o número de estágios? Quantas vezes ele vai passar por um par de engrenamento. Nesse caso aqui, ele sai do eixo de entrada, vai para o eixo de saída e passa uma única vez aqui por esse par aqui. Então, por isso que ele é chamado de único estágio aqui. A segunda classificação é para 2 estágios. Então, é uma outra forma construtiva aqui, comum para alguns caminhões e ônibus. Essa primeira que a gente viu aqui é comum para aplicações da linha leve. E aí a mesma coisa, vou seguir o fluxo de torque aqui. Então o torque ele entrou aqui, ele passou do eixo de entrada aqui, que a gente chama de eixo piloto, para o eixo agora secundário. Eu vou pegar, por exemplo, aqui qualquer tipo de fluxo aqui, de qualquer relação aqui. Então ele veio para cá. E aí se essa engrenagem aqui ele tiver acoplada na saída, então se o motorista engatou essa marcha, o fluxo de torque vem para cá. Quantas vezes ele passou aqui para relação de transmissão? Então se eu olhar aqui, esse engrenamento aqui é a primeira vez que ele passou, esse engrenamento aqui é a segunda vez que ele passou. Então ele passou 2 vezes para um par de engrenamento. Então seria caracterizado como sendo de 2 estágios. E aí, a partir do terceiro estágio, ele é chamado de múltiplos estágios. Então, aqui, por exemplo, eu vou pegar um fluxo de torque qualquer aqui, a setinha está indicando a entrada do torque, então o motor está aqui, o volante do motor, ele entrou aqui, por exemplo, jogou o torque para cá, então passou por uma primeira relação de redução. Então ele entrou aqui pelo eixo de entrada aqui, então eixo piloto. Ele ficou disponível nesse outro eixo. Vou pegar de novo uma relação qualquer aqui de fluxo. Daí ele passa por esse outro par aqui, fica disponível esse outro eixo aqui. E aí depois passa por essa relação de transmissão e vai para o eixo de saída. Então, se eu contar aqui, ele passou uma vez, 2, 3 vezes aqui por uma relação de transmissão. Então, quando eu tenho
mais de duas relações de transmissão no fluxo de torque, eu vou chamar de múltiplos estágios aqui. Só tome cuidado que é o número máximo de passagem para gerar então a relação total de transmissão. Nesse caso, esse último caso aqui, a gente viu que ele passou 3 vezes, mas se eu pegar um outro caminho aqui, ele vai passar só 2 vezes. Essa aqui é uma engrenagem reversora, né? Então eu só conto como sendo uma única passagem aqui. Então seria uma, duas aqui. Então, quem me dá a contagem do número de estágios é o valor máximo, o número máximo de passagens que é possível gerar naquela caixa. Essa caixa aqui de 2 estágios, ele passou uma, duas aqui, só que eu posso também fazer uma conexão direta aqui. Então, ele passa reto sem nenhuma relação de transmissão, que seria aquele direct drive, seria a relação direta. Mesmo assim, ele é chamado de 2 estágios. Então, contabilizem pelo número máximo de relação de transmissão que ele passa aqui. Então essa seria a classificação aqui para o engrenamento contraposto aqui.